Hoje temos uma presença especial do meio da cidade de Botucatu, do estado de São Paulo. Até nós é o professor Edson Siqueira, é professor universitário, espírita há longos anos, juntamente com a sua esposa, fazem parte do movimento espírita da cidade em que vivem, portanto, o estado de São Paulo é um dos maiores estados do Brasil. O movimento espírita lá, como sabem, cresce a olhos vistos. Não sei que produto é que eles usam para o movimento crescer. Nós temos que aprender esse segredo também e desenvolvermos também os nossos potenciais de sabermos levar a mensagem para além da casa espírita. O nosso irmão veio assistir ao Congresso Mundial de Espiritismo e aí alguém lhe falou em nós, lá do Brasil, e de lá entraram em contacto comigo para perguntar se estávamos disponíveis para receber o professor Edson Siqueira. E naturalmente que, conversando com o nosso presidente, concluímos que sim. Há sempre a oportunidade de escutarmos alguém que tem outra experiência dentro do movimento espírita e que nos pode transmitir exatamente esses valores, essa experiência e que isso nos vai ajudar a crescer. Porque, falando todos sobre a doutrina espírita, cada um de nós naturalmente sente e a expõe conforme a sua percepção e o seu sentir da própria mensagem. Então, na noite de hoje, nós temos esta oportunidade de termos o Brasil connosco. Eu não me esqueci de pôr ali a bandeirinha do Brasil, está muito pequenininha, mas eu não arranjei maior. De qualquer maneira, simboliza, portanto, o nosso respeito pelo país amigo e irmão, uma vez que é irmão, porque falamos a mesma língua, não é? E temos essa oportunidade de nos podermos entender uns com os outros. E assim sendo, eu vou pedir aqui ao nosso Sr. Presidente a fazer o favor de fazer a prece de abertura da reunião da noite e depois dar a palavra ao nosso palestrante. Obrigada a vocês todos que estão aqui presentes connosco. Portimão presente. Obrigada. Então, boa noite. Muito obrigada por estarmos hoje todos aqui. Muito obrigada aos nossos visitantes. E vamos então, em conjunto, agradecer a oportunidade de aqui estarmos nesta noite, agradecer a presença de todos os encarnados e os desencarnados também que hoje se fazem presentes. Agradecer a oportunidade do momento de crescermos em conjunto, de aprendermos mais, de evoluirmos. E é exatamente esse o tema de hoje. Evolução. E todos em conjunto, de certeza, quando sairmos daqui, seremos mais ricos. E pedimos aos benfeitores espirituais da casa e ao Mestre Jesus que nesta hora fique connosco, fique com o nosso palestrante, que o acompanhe não só esta noite, como nos dias seguintes e a continuação de uma boa viagem no nosso país. Muito obrigada. Boa noite a todos, a todas. Agradeço ao presidente Luísa, nossa irmã Julieta, a oportunidade que estamos tendo de estarmos conhecendo essa casa espírita maravilhosa. Desde que aqui adentramos, sentimos uma energia tão boa que toca profundamente os nossos corações. E realmente é um prazer também estar aqui nesse país que também consideramos, somos todos irmãos, né? Nos sentimos em casa. Não apenas pelo idioma, mas talvez pela sintonia mesmo, né? Então é um prazer, uma honra muito grande estarmos aqui. Nós propusemos o tema alimentação e evolução espiritual. Esse tema eu tenho trabalhado já há alguns anos, porque por 36 anos eu fui professor universitário, me aposentei esse ano,
na área de medicina veterinária e zootecnia, engenharia zootécnica. E dentro dessa área, numa faculdade de medicina veterinária e engenharia zootécnica, nós estudamos, e por muitos anos nós militamos na área do comportamento animal. Mais de 25 anos aproximadamente nós demos ao comportamento animal. E por um bom tempo também nos especializamos e trabalhamos cientificamente, em pesquisas científicas na área de qualidade de carne. Ou seja, eu frequentava as indústrias, nós como chamamos as indústrias da carne. Em 1993, tornei-me espírita. E aí eu associei os estudos espíritas com os estudos na área profissional. E num determinado momento algo me foi mostrado. E nós entramos num conflito muito grande, porque nós, analisando a questão da evolução espiritual, eu via que uma parte do que eu fazia profissionalmente, não tudo, mas uma parte, não vinha ao encontro da evolução espiritual. Mas foi um conflito, todos os conflitos são bons, porque é um momento de transformação, de mudança. Se nós soubermos enxergar o conflito, é o momento da mudança, da transformação. Como todas as dificuldades que enfrentamos, todas as dores que enfrentamos, são oportunidades de mudanças. E a partir de então, eu comecei a redirecionar a minha carreira dentro da universidade e dentro do Espiritismo, que eu ministro cursos básicos do Espiritismo, eu montei uma palestra exatamente com esse título. É esse título, já há muitos anos atrás. Eu sempre pensava, continuando a estudar esse tema, quem sabe um dia essa palestra pode ser a base de um livro. E as coisas foram acontecendo gradativamente até que nasceu esse livro, que foi lançado em abril de 2015, no ano passado, lá no Brasil. E agora nós tivemos a oportunidade também, a editora Verdade e Luz, aqui de Portugal, vai lançá-lo, talvez no sábado eu farei palestra lá no Grupo Espírita Patuíra, e é provável que o livro já esteja pronto, a edição portuguesa. E no Brasil nós temos trabalhado muito na disseminação desse tema, né? Já fizemos palestras em 68 centros espíritas diferentes. 2 aqui em Portugal, ano passado, em Lisboa, e 66 centros no Brasil. É um tema que, quando nós começamos a trabalhar, tanto eu como o editor, o dono da editora espírita que o editou, nós tínhamos uma dúvida: nossa, como esse tema vai ser recebido nas casas espíritas? E, para nossa surpresa, a receptividade mostrou-se muito boa, muito acima da nossa expectativa. Bem, mas vocês devem estar pensando, o que será que ele vai falar, né? A questão é a seguinte: nós estamos numa fase de transição planetária. Nós espíritas ouvimos muito sobre isso, lemos muito sobre isso, temos livros, existem livros publicados sobre esse assunto. Estamos numa fase importante de transição planetária para a regeneração. E o que nós precisamos para essa transição é algo muito mais profundo em termos de transformação interior do que nós imaginamos. Mas nós, como espíritos em provas e expiações, nós somos ainda um pouco lentos. Nós conhecemos a teoria, no caso nós espíritas, a teoria espírita. Nós conhecemos o Evangelho de Jesus. Mas uma pergunta que eu sempre me faço: por que eu tenho tanta dificuldade de transformar-me, de mudar? Então é algo que nós precisamos, está na hora, está passando da hora de pensarmos nisso. Agora, nenhuma transformação ela pode acontecer por imposição. As transformações, elas são naturais, devem ser naturais, porque nós temos o livre arbítrio.
Então, eu sempre inicio a palestra colocando isso, né, em 6 linhas. O que é o Espiritismo? É doutrina do livre-arbítrio. Eu coloquei aquelas, dentro das primeiras palavras, livre-arbítrio. Nós temos liberdade de fazermos o que nós quisermos. Mas o Espiritismo é a ciência da vida espiritual, ciência. Esse pilar do Espiritismo, um pilar científico, nós temos que ter em mente que é um pilar dinâmico. Não existe ciência estática. A ciência é dinâmica. Todos os dias existe uma novidade sobre a ótica científica. Mas o que é ciência? É a ciência da Terra, do homem da Terra, ou é a ciência espírita? Ciência é uma coisa só. É a ciência do universo. Nós, encarnados, podemos trabalhar em ciência aqui, cada um dentro da sua área, mas a ciência espírita envolve o todo. Então, nós espíritas precisamos exercitar a visão holística, integral. E o Kardec nos ensinou isso. Kardec é o modelo da abertura de visão. Né? Eu sempre digo, o ângulo de visão de Kardec é de 360 graus. 360 graus. E nós temos dificuldade de interiorizar aquilo que ele nos ensinou, que nos ensina e continuará ensinando sempre. Que, envolta pela filosofia e pelos preceitos morais evangélicos, permite que nos aprofundemos em busca da verdade consoladora. Único instrumento capaz de nos resgatar das profundezas geladas e escuras do oceano das ilusões. É onde nós, humanidade, em provas e expiações estamos, grande parte da humanidade, ainda mergulhada nas profundezas do oceano das ilusões. E aí, termina uma encarnação, começa outra, termina, começa outra. E normalmente nós não saímos do lugar. A gente permanece naquela estagnação. Mas nós espíritas temos uma responsabilidade maior, porque nós podemos, se quisermos, estudar o Espiritismo, conhecer a verdade consoladora. Então é esse o nosso desafio, a transformação. E eu sempre digo, transição planetária, ela deve focar a transição do planetinha que existe aqui no centro do nosso tórax, chamado coração. A transição planetária será a resultante das nossas atitudes de autotransformação e de contribuição para a transformação daqueles que nos cercam. Porque nós temos essa missão também, né? Disseminar a verdade. As verdades que a nossa maravilhosa doutrina nos oferece. Bem, volta um pouquinho, por favor. Não desculpa. Vocês estão ligados. Volta aqui. Vai para frente aqui. Bem, então o tema alimentação e evolução espiritual, ele trata do quê? Basicamente do processo de evolução do espírito. A pergunta que nós precisamos fazer e temos dificuldade em responder, nós seres humanos, quem somos nós? De onde viemos, para onde iremos, o que estamos fazendo aqui? Então, quando alguém nos perguntar quem é você, eu sou um espírito. Muitas vezes respondemos, nós temos um espírito. Não, eu não tenho espírito, eu sou o espírito. Porque se eu disser eu tenho um espírito, vocês poderiam perguntar, então quem é você? Se você tem um espírito. Né? Eu não sou Edson, eu estou Edson. É a identidade do meu corpo físico agora. Eu sou um espírito, nós somos espíritos. E o que é um espírito? É uma centelha divina. É uma centelha de energia divina. Então, quem não crê em Deus, um dia crerá. Porque a ciência vai demonstrar o que é Deus. Leon Denis já nos disse isso. Leon Denis disse, Deus é científico, ou seja, creia você ou não creia, um dia você entenderá que Deus existe. Consequentemente, quando dizemos somos filhos de Deus, ou Deus é nosso Pai, é mesmo. Porque nós somos uma centelha dessa energia.
Consequentemente, se somos filhos de Deus, somos uma centelha da energia suprema, nós somos irmãos mesmo. É uma realidade científica. Né? Científica. Então, diante disso, o que significa evoluir? Nós somos uma centelha divina, uma responsabilidade grande. É uma energia pura. Então, originalmente, nós somos uma energia pura. Só que nós temos o livre-arbítrio. E ao longo da nossa trajetória de evolução, nós temos o direito, se quisermos, de optar pelo mal. E é normal que isso aconteça. Mas é normal também que gradativamente o substituamos pelo bem. É isso. Então evoluir é algo extremamente complexo. Não o fosse, não existiria o processo de reencarnação, que é um processo muitíssimo complexo. Todos os dias eu digo, nós precisamos agradecer o alto pela possibilidade de estarmos reencarnados, apesar de todas as dificuldades que enfrentamos no processo reencarnatório. Então, tudo aquilo que nós fazemos, que nos envolve, afeta esse quantum de energia que nós representamos. Nós somos então espírito. Temos um corpo que esteve desde que nós somos originados simples e ignorantes, conforme Kardec nos ensinou no Livro dos Espíritos. Esse corpo está conosco, que é o corpo perispiritual, que é o perispírito. E, intermitentemente, nós recebemos um corpo físico, um instrumento para cumprirmos a nossa missão de quê? De aprendizagem na crosta desse planeta. Muito bem. Então, tudo é energia. Sim, o corpo físico é energia, o corpo físico é energia. Que explica a união dos elementos químicos, promovendo a existência das células, o funcionamento das células, que juntas compõem órgãos, que juntos compõem nosso corpo, que dá a condição para que nós desempenhemos a nossa missão, conforme eu já disse aqui. O perispírito é o quê? É energia. Espírito é o quê? Já disse, é energia. Mas como funciona esse complexo de energia, então, que representa o ser, cada um de nós? Existe interação entre esses segmentos do ser, sob o ponto de vista energético? Total. Então, eu vou dar um exemplo. Quando nós adentramos um ambiente como esse, sereno, pacífico, harmônico, equilibrado, o que a gente sente? Nos sentimos muito bem, um conforto, um alívio no coração. Não dá vontade nem de sair daqui, né? Tão boa que é a energia. Quem absorve essa energia que está circulando aqui? O corpo físico? O perispírito? O espírito? O duplo etérico? Nós, o ser. Muito bem. Aí nós saímos daqui. Conforme a atitude que resolvermos praticar, por exemplo, aqui está tranquilo, né? É uma cidade tranquila, pelo menos nesse momento. Mas eu sempre digo lá, em cidades maiores, a gente sai naquele trânsito e se irrita no trânsito, briga com alguém. Pronto, já mudou o padrão vibratório, o padrão energético. E quem vai receber essa energia mais densa? Vai atingir quem? O corpo físico, o perispírito, o espírito e o duplo etérico. Mas e a alimentação tem alguma coisa a ver com isso? Tudo aquilo que nós optamos em ingerir tem energia. Energias diferentes. Conforme o tipo de energia pela qual eu opto, o complexo estará mais sutil ou mais denso. Então, quando nós começamos a trabalhar nesse tema, conversando com alguns irmãos nossos espíritas, alguns diziam, Edson, mas o espiritismo não trata desse assunto. E eu dizia, trata sim. Kardec não colocou de uma forma aberta, clara, mas está na obra espírita, seja de Kardec, de André Luiz, de Emmanuel e de tantos outros, tem informações sim a respeito dessa questão da alimentação.
sobretudo no que diga respeito à carne. Eu já vou ser objetivo e direto. Por que a carne? O que é a carne? A carne provém do quê? A carne provém do sacrifício de animais. Quem são animais? O que são, melhor dizendo? Então eu já vou responder. Porque como o nosso tempo ele é restrito, então eu tenho que responder. O que são os animais? São espíritos. Espíritos. Como nós, tem o mesmo fundamento, porém eles são menos evoluídos do que nós. Mas um dia eles chegarão a ser humanos, claro. Voltando a Kardec, o espírito origina-se simples e ignorante. Ele me escreveu como um ser humano simples e ignorante. É um espírito. E eu já adianto, dos 5 reinos da natureza, o reino animal é composto por espíritos. Todos os animais? Todos os animais. Até um inseto. Qual o pré-requisito para que nós consideremos um indivíduo espírito? É ter sistema nervoso. E todos os animais têm sistema nervoso. Agora, um inseto é um espírito lá, bem simples e ignorante. Ele tem um sistema nervoso muito simples. E à medida que a gente vai subindo a escala zoológica, animais mais complexos, o que a gente observa? O sistema nervoso vai se tornando mais complexo. Mas qual dos animais tem um sistema nervoso mais complexo? Não precisa parar para pensar. Nós. Mas como que a questão da reencarnação do espírito? Então a teoria da metempsicose é real? Não. Porque nós jamais reencarnaremos em animais inferiores. Não há retrocesso no processo de evolução. Pode haver estagnação e progressão, não retrocesso. Então a teoria da metempsicose é uma teoria que não tem fundamento. Mas nós vamos, da mesma forma que nós vamos subindo os degraus da escala da evolução, todos os nossos irmãozinhos menores também vão. Então significa que todos os animais são espíritos, perispírito, corpo físico, duplo etérico? Sim. Mas a doutrina espírita diz isso? Sim. Eu começo mostrando Livro dos Espíritos, naquela parte em que Kardec trata dos planetas mais evoluídos do que o nosso. Ele diz assim: à medida que o espírito se purifica, o corpo que o reveste aproxima-se igualmente da natureza espiritual. A matéria é menos densa, ele já não se arrasta penosamente pela superfície do solo. Suas necessidades físicas são menos grosseiras, não mais sendo preciso que os seres vivos se destruam mutuamente para se alimentarem. Allan Kardec, Livro dos Espíritos. Bem, o que eu vou passar agora eu já disse, basicamente é só para que tenhamos a visão, quando pensamos em nutrição, que nutrição não é apenas nutrição do corpo físico. Espiritualmente, nós temos que entender nutrição sobre a visão, sobre a ótica holística, integral. Aquilo que eu já disse, é nutrir o ser, não nutrir apenas o corpo físico. Porque vamos colocar os 4 segmentos, duplo etérico também, eles interagem energeticamente. Então, nutrição é aquilo que absorvemos em nosso complexo corpo, mente e espírito em diferentes níveis de densidade que tenha sido precipitado da força cósmica, ou conforme Kardec coloca em sua obra, o fluido cósmico universal, que é a energia cósmica, que tudo no universo, conforme ele disse, é a transformação do fluido cósmico universal. Tudo, sem exceção. Mas quem transforma as consciências, ou seja, os espíritos? Então nós somos responsáveis pelo tipo de energia que temos. E nós podemos transformar essa energia, conforme eu disse, em fração de segundos. Depende de nós. Exclusivamente de nós. Vejam, quando o alimento é preparado com amor, as pessoas que o consomem recebem esse sentimento. O que é amor? Amor é energia. Hoje nós sabemos que
essas questões que nós tratamos, que o Espiritismo nos mostra, desde Kardec, André Luiz, etc., a ciência comprova, a ciência atual comprova, né? A física quântica está vindo ao encontro dos conceitos científicos espíritas. Isso é uma coisa fantástica, maravilhosa. Apesar de Kardec ter dito, se em algum momento o Espiritismo, um conceito espírita, chocar-se com a ciência, o que ele disse? Fique com a ciência. Porque o Espiritismo é uma ciência, e é ciência dinâmica. Então essa é uma verdade. Será que nós fazemos isso? Esse é o primeiro exercício. Será que a gente prepara o nosso alimento com amor? Será que a gente senta-se à mesa com tranquilidade, em oração? É assim que o mundo moderno faz? Não. Nos alimentamos mal, correndo, estressados, assistindo TV, com o celular ligado. Que energia que nós estamos inserindo nesse nosso alimento? Nesse momento a gente devia desligar o celular, desligar a televisão, desligar-se do mundo, não comentar no horário do almoço os problemas que nós tivemos na profissão, esqueçamos, cheguemos com os nossos problemas em casa e digamos para ele, tudo bem, agora você fica aqui, me espera aqui, agora eu vou entrar, você não pode entrar, porque agora é meu horário de alimentação, eu preciso de paz, porque o horário de alimentação é horário de oração, e oração é estar em equilíbrio. Gandhi tem uma frase maravilhosa dele, dizendo assim, orar não é pedir, a oração é a respiração da alma. O que ele quis dizer com isso? Que nós deveríamos estar em oração 24 horas por dia. E o que é estar em oração? É estar em equilíbrio, em harmonia. Quando nós estamos em equilíbrio, em harmonia, nós estamos sintonizando o plano espiritual superior. E, consequentemente, captando aquilo que nos oferecem 24 horas por dia. Vivemos um tempo muito grande desconectados desse plano de amor e, consequentemente, conectados num plano de desamor. Nós precisamos prestar atenção nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes. Precisamos ter coragem de mudar os nossos hábitos, os nossos comportamentos, os nossos pensamentos. Isso é o exercício da evolução. Muitos os chamados, poucos os escolhidos, capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo. O que significa isso? Todos nós somos chamados, eu interpreto dessa forma. Mas quantos serão escolhidos? Depende de cada um. Não haverá um júri que vai julgar cada um de nós, não. Somos nós mesmos, são as nossas atitudes que vão nos deixar em condição de reencarnar no planeta de regeneração ou não. A opção é nossa, a escolha é nossa. Nós determinamos os nossos momentos. Muito bem. Agora um contraponto que pode chocar, mas eu sempre digo, nós estamos no Espiritismo nós estudamos. Eu já disse no início, não há imposição. Por isso que eu coloquei aquelas primeiras palavras, livre-arbítrio. Tudo que eu coloco, eu digo, é para nós estudarmos, refletirmos, não é para que mudemos amanhã o nosso comportamento, porque isso não seria real. Trabalhando a mente, as mudanças vão acontecendo naturalmente. A gente sente necessidade de mudar. Começa a diminuir, por exemplo. No caso, especificamente, eu tenho ouvido muito, conversando com tantos irmãos nossos. Falo, nossa, Edson, eu tenho perdido a vontade de comer carne. Eu diminuí a ingestão de carne. Fala, que bom. Mas não force. Não queira parar amanhã. Reflita, estude. Estude. Só isso. Então vejamos. Quando nos alimentamos de carne, estamos sujeitos a absorver energias pesadíssimas que se impregnam em nossos corpos espirituais e se difundem ao nosso corpo físico, expondo-o a disfunções e desequilíbrios orgânicos sérios. Eu coloquei 3 referências aqui sobre esse mesmo assunto. Eu poderia colocar 30, mas eu coloquei só 3. A substância astral inferior, que exsuda da carne do animal, penetra na aura dos seres humanos e lhes adensa a transparência natural, impedindo os altos voos do espírito. Terceira referência. A carne contém fluidos pesados e as pessoas que se alimentam dela carregam um campo magnético bastante denso. Assim, todos deveriam afastá-la de seus pensamentos e de seu cardápio.
o espírito Ismael Alonso de Alonso, que é um médico, pela psicografia de João Berbel, pelo médium João Berbel. Muito bem, o espiritismo é estudo, é ciência. Então todos têm o direito de perguntar assim, mas por que isso? Então eu vou responder da seguinte forma, tendo eu já convivido nesse meio, que é, conforme eu disse, eu nunca adentrei um ambiente com energia mais densa, mais pesada do que um abatedouro de animais. Então o que acontece quando os animais estão sendo sacrificados? Está sendo liberado o quê? Energia vital. Energia vital. Imagina a quantidade de energia vital que é liberada no processo de abate, que são verdadeiras indústrias automatizadas. No Brasil existem abatedores que matam milhares de bovinos, por exemplo, por dia. No Brasil não, todo mundo. É que lá são muitos animais. Né? E ali, quem está ali para absorver essa energia pesada? Espíritos de graus inferiores de evolução, espíritos vampiros. E a energia deles fica impregnada na carne. É simplesmente isso. É uma questão magnética. Magnética. E eu vou dizer na prática para vocês, quando eu tinha que ir lá buscar amostras de produto para que a gente fizesse os estudos laboratoriais, eu saía assim com dor de cabeça, pesado, com dificuldade até de respirar, com o coração apertado. E eu não era espírita na época, eu não sabia o que era aquilo. Eu sentia aquilo, mas não sabia, nem fazia associação nenhuma, depois que eu vim associar isso. Eu tinha vontade, depois que eu me tornei espírita, eu falei, nossa, se tivesse um centro espírita perto aqui, durante o dia para tomar passe, mas não era possível fazer isso. Então a gente aprende a orar, né, para melhorar um pouquinho esse quadro. Bem, por outro lado, esse provérbio chinês é muito interessante, a agricultura é a arte de colher o sol. O sol é a fonte que nós temos aqui de uma energia extremamente sutil. Se o sol se apagasse amanhã, a vida biologicamente falando na Terra estaria extinta. Então é uma energia fantástica. E as plantas nos concedem essa energia. Então se nós dissermos assim, se alguém perguntar, o que você vai comer hoje? Se você responder, eu vou comer sol, não é nenhuma loucura. Porque, em verdade, nós comemos a energia do sol transformada maravilhosamente pelas plantas, pelos vegetais, nessa equação da vida, a fotossíntese, que nós aprendemos desde a tenra idade, na escola, nas aulas de ciências, né, em que a planta tem a capacidade de absorver o gás carbônico, que, por sinal, nós estamos produzindo em demasia, que está causando aquecimento global. Né? Nós estamos, além de tudo, nós estamos destruindo o planeta Terra. Né? Mas a planta ela quer ajudar a gente a salvar. Então ela puxa quanto mais gás carbônico para ela, mais a água que as raízes trazem do solo, junto com essa luz solar maravilhosa, produz-nos essa energia e o oxigênio vitais. E esta energia solar armazenada, ela é maximizada, a energia maximizada em alimentos orgânicos, que para vocês é biológicos, no Brasil nós chamamos de orgânicos, né? Integrais e em dietas vegetarianas. Então, quando nos alimentamos desse tipo de alimento, fatalmente nós estamos consumindo mais energia. Uma energia mais pura, mais sutil. Se vocês perguntarem, mas a ciência comprova isso? Nós temos a Faculdade de Engenharia Agronômica da nossa universidade, lá em Botucatu. Eles fizeram um trabalho com plantas orgânicas, biológicas, comparadas com plantas produzidas em sistemas convencionais. Existe lá, num dos laboratórios dessa faculdade, um bioeletrógrafo. Então ele mede o que? Ele fotografa. Photokirling. Se a gente puser o dedinho lá, fotografa a aura. E eles fazem pesquisas para fotografar a emissão de energia das plantas. Inclusive, no nosso livro, eu ponho uma foto, uma tese de doutorado. É impressionante. A aura das plantas orgânicas, ela é muito diferente, iluminada, totalmente fechada. E a gente vê as outras apagadas. Então, isso comprova que não é teoria essa história de emissão de energia, ou energia
energia que as plantas contêm, ou que as plantas ou os animais contêm. Isso é válido para os produtos não oriundos da morte dos animais também. Leite orgânico, ovos, mel, né? Então isso é válido. Os produtos orgânicos, eles têm uma característica energética, biológicos, energética diferente. Muito bem. A dieta vegetariana evita a desarmonia da matança de animais. Há uma harmonia natural entre as plantas e o ser humano. Gabriel Cruzanos é um médico norte-americano, nutrólogo, que estuda muito, tem um livro, inclusive, chamado Nutrição Espiritual, que trata dessas questões energéticas dos alimentos. Bem, uma questão que se levanta é a seguinte. Eu tenho observado que tem muitos irmãos nossos que, assim, eu dividi em 4 grupos de acordo com a minha experiência já em quase 70 centros onde eu fiz essa palestra. Conversando com as pessoas, a gente sente que tem pessoas que ouvem aqui, poucas. Ouvem, mas não chegou o momento nem de refletir sobre. Tem um outro grupo maior que diz assim, estou refletindo. Um terceiro grupo, quase que do mesmo tamanho, que fala assim, puxa, estou na hora, está na minha hora, mas eu preciso de mais algumas informações que eu não tenho. E um quarto grupo que é pequeno também, de vegetarianos já, que é pequeno, tão pequeno como o primeiro. Então, a questão é a seguinte, dizem assim, não, mas a carne é essencial para a saúde. Aí entramos na ciência. A ciência médica da nutrição já demonstraram que não é. Isso não é verdade. Esse paradigma já caiu. E no Brasil, eu coloco uma prova, uma comprovação bem objetiva, que é uma manifestação do Conselho Regional de Nutricionistas, que abrange 2 estados grandes do Brasil, São Paulo e Mato Grosso do Sul, que foi emitido em 20 de janeiro de 2012. Um parecer técnico do Conselho Regional de Nutricionistas, ou seja, a instituição que regula, que organiza, que fiscaliza a profissão dos nutricionistas, dizendo aos nutricionistas, prezados profissionais da nutrição, respeitem a opção alimentar do seu paciente. Se é onívoro, faça o balanceamento de uma dieta onívora. Se for vegetariano ou vegano, é possível sim que se faça um balanceamento de uma dieta plenamente viável para a saúde, independentemente da idade do indivíduo. Sejam mulheres gestantes, crianças, jovens, adultos, inclusive até atletas de alta performance. E aí a gente lista no livro também muitos atletas campeões olímpicos, vegetarianos ou mesmo veganos. Carl Lewis, o grande atleta ganhador de 9 medalhas de ouro no atletismo norte-americano, ele começou a carreira como onívoro e depois ele transformou-se em vegano por orientação médica. Não, o médico não falou para ele se transformar em vegano, para ele diminuir o consumo de carne. Aí ele já resolveu transformar-se em vegano e depois ganhou mais 4 medalhas de ouro. Então, o que nós dizemos sempre para as pessoas que estão interessadas, que estão no momento, é assim, não faça uma mudança da dieta sem consultar um nutricionista ou um médico nutrólogo. Isso é essencial. Bem, um outro ponto que eu coloco, para nós espíritas, porque muitos digam assim, Edson, mas a questão 723 do Livro dos Espíritas, os espíritos respondem após a pergunta que Kardec fez sobre se a carne é essencial ou não para a saúde. Ali eu coloco só o finalzinho, na vossa constituição física a carne nutre a carne, de outra maneira o homem enfraquece. Aí, pronto. Aí. O Espiritismo, nós já dissemos, ele não deve ser lido como um romance. As obras básicas é uma obra de estudo profundo, de análise e reanálise, de interpretação e reinterpretação. Eu digo assim, imaginem, na Revista Espírita, eu vou mostrar de janeiro de 1866, Kardec escreveu um artigo, janeiro de 1866. Pode procurar na Revista Espírita. O título é As Mulheres Têm uma Alma. Como quereríamos que ele tivesse escrito Os Animais Têm Alma? Naquela época, o Espiritismo teria nascido morto. Pensemos nisso. Portanto, estudar o Espiritismo é muito mais complexo do que a gente imagina. Mas, isso aqui, eu já fiz uma colocação, ele nos disse, lá na Gênesis, o Espiritismo marchando com o progresso jamais será ultrapassado, por quê?
Se novas descobertas demonstrassem estar em erro sobre um certo ponto, ele se modificaria sobre esse ponto. Se uma nova verdade se revelar, ele a aceitará. Então, senhores e senhoras devem estar pensando, ele já se preparou para dizer que a resposta à questão 723 está errada? Não está errada. Então vejamos o que Kardec escreve na Gênese. Do ponto de vista corporal e puramente anatômico, o homem pertence à classe dos mamíferos, da qual não difere, senão por alguns detalhes da forma exterior. Aqui nós temos 2 mamíferos nessa foto. A forma exterior é bem diferente. Quanto ao mais, tem a mesma composição que os animais, os mesmos órgãos, as mesmas funções, os mesmos modos de nutrição, de respiração, de secreção, de reprodução. Nasce, vive e morre nas mesmas condições, e com a morte seu corpo se decompõe como de tudo quanto vive. Não há em seu sangue, em sua carne, em seus ossos, um átomo diferente dos que se encontram nos corpos dos animais. Allan Kardec. Se os senhores me perguntarem, mas isso está certo? Cientificamente, perfeito. Exatamente a composição do músculo dos animais, dos outros animais, a nossa, é muito semelhante. Então aí nós pensaríamos, bom, a carne não tem carne, então tem alguma coisa errada na natureza. Porque eu nunca vi uma vaca comer carne, um cavalo comer carne, uma ovelha comer carne, um elefante comer carne, um rinoceronte comer carne, um coelho comer carne. E outros tantos animais. Então, como que eles são nutridos? Vejamos. Ainda na Gênese, Kardec nos escreveu: no pão e nos legumes que comemos não há certamente nem carne, nem sangue, nem ossos, nem matéria cerebral. E, no entanto, esses mesmos alimentos produzirão essas diversas substâncias pela transformação de seus elementos constitutivos mediante a sua decomposição e recomposição no trabalho de digestão e elaboração orgânicas. Isso aqui é um conceito perfeito de metabolismo. Está certo cientificamente? Perfeito. Quem escreveu? Allan Kardec. Então, por questão de lógica, o significado de a carne é outra carne, interpretação nossa, resumidamente, no livro a gente faz demonstra com muito mais detalhes isso. O corpo físico animal, de qualquer animal, de todos os animais, deve ser alimentado pelos nutrientes que o compõem. Ponto final. Agora, mas quem sabe isso? Quais são os nutrientes? Os nutricionistas e os médicos nutrólogos. São eles que vão nos indicar quais são. Bem, falemos um pouco sobre a origem do espírito. E sabe qual a referência que eu coloco aí? É o grande Gabriel Delano, em sua obra Evolução Anímica. Ele escreveu palavras que, quando ele escreveu, ele precisou ter coragem para publicar. Mas hoje a ciência moderna, chamada etologia, que é a ciência do comportamento, ela comprova isso aí que ele está colocando, que nos colocou. Os sentimentos morais, como o remorso, o senso moral, a ideia do justo e do injusto, encontram-se em geral em todos os animais, podendo manifestar-se em ocasiões oportunas. Olha a profundidade do que ele nos coloca. Entre a alma do homem e a do animal não existe mais que uma diferença de graus, tanto do ponto de vista moral como do intelectual. Não é chocante, do ponto de vista positivo, uma diferença de graus. Então os animais pensam, os animais têm inteligência, os animais... Como funciona isso? Sim, em graus diferentes. Em graus diferentes. Sigamos. O agente imortal que anima todos os seres é sempre uno e único. De início manifestando-se sob as mais rudimentares formas, vai, contudo, aperfeiçoando-se pouco a pouco, ao mesmo tempo que se eleva na escala dos seres. Não só o homem é dotado de perispírito, até os mais insignificantes insetos o possuem. Então, conforme eu já disse, se alguém pisar no inseto, o que vai acontecer? Ele vai desencarnar. O corpo físico dele morre, o espírito e o perispírito se juntam a alma grupo, que não é a alma coletiva, há uma confusão com relação a isso. O espírito origina simples e ignorante. A partir desse instante que os espíritos se originam, são indivíduos, até do átomo ao anjo, até a angelitude.
Então, a alma grupo é o seguinte, é a sintonia. As almas se juntam aquelas com o mesmo padrão de vibração. Então, espíritos abelha não vão se juntar a espíritos de elefantes. Não é pelo tamanho, é porque são espíritos não é pelo tamanho do corpo físico, né? Porque são espíritos em momentos diferentes da evolução. É isso que é a alma grupo. Continua Gabriel Delane. É ele, o perispírito, que contém o desenho prévio que conduzirá o novo organismo ao devido lugar na escala morfológica, segundo o grau de evolução. É aquilo que eu já disse. Aqui nós temos nessas fotos diferentes animais. O que nos importa focar não é a morfologia, o exterior, a diferença, porque a gente identifica. Ali tem um pássaro, um tigre, um bezerro, e assim vai, um cão. É o que está aqui. É o sistema nervoso. Então, para cada grau de evolução do sistema nervoso, um espírito compatível em termos de grau de evolução. É assim que a evolução do espírito acontece. Allan Kardec escreve: todos os espíritos que agora animam corpos humanos, num passado distante, animaram animais, onde adquiriram atributos que hoje se apresentam nos seres humanos. Aqui está claro. Está claro. Questão 597 pergunta: visto que os animais têm do livro dos espíritos, têm uma inteligência que lhes dá uma certa liberdade de ação, e eles um princípio independente da matéria, vejam que Kardec não está perguntando para os espíritos da codificação se os animais são inteligentes. Ele já afirmou. Visto que os animais têm uma inteligência. Ele já afirmou. Vamos ver a resposta. Sim. E que sobrevive ao corpo. A questão 597 também é clara a resposta. Esse princípio é uma alma semelhante à do homem? É também uma alma, porém inferior à do homem. Lógico. Porque eu uso assim um exemplo didático, substituindo ali animais por animais humanos. Façamos esse exercício. Visto que os homens têm uma inteligência que lhes dá uma certa liberdade de ação, eles um princípio independente da matéria? Sim, e que sobrevive ao corpo, ao espírito. Esse princípio é uma alma semelhante à de Jesus? É também uma alma, porém inferior à de Jesus. Então nós precisamos nos posicionar na escala da evolução espiritual. Aqui na Terra, Jesus está lá no topo. Um animalzinho simples e ignorante está lá embaixo. E nós estamos no meio, por ali. Cada um na sua posição, de acordo com a velocidade de evolução. E quem que estabelece a velocidade de evolução? Nós. Cada um de nós. Livre-arbítrio. A alma dos animais conserva depois da morte sua individualidade. Olha aí, ó. Essa questão, só estudar o livro dos Espíritos, a gente já tem respostas claras, para que não nos confundamos mais com relação a isso. Sua individualidade é consciência de si mesmo? Sua individualidade, sim, isso é importante. Individualidade, sim, mas não a consciência do seu eu. A vida e a inteligência te permanece no estado latente. Ele não tem condição ainda de entender como nós. Por isso os animais desencarnam e reencarnam rapidamente. E aqui eles aprendem, como nós aprendemos, através do quê? Das dificuldades, das dores, dos obstáculos. Eles também. É a mesma coisa. Espírito verdade. A alma do homem, no seu início, na sua infância, teve por origem uma série de existências que precedem o período que chamamos de humanidade. Não está nítido? Claro. Caibar Schuttel nos escreveu: todas as almas têm a mesma origem. O homem atravessou a escala zoológica para chegar a ser homem. Vejam essa figura. Ali em cima. Desculpa. É queda aqui. É aqui no indicador, quer apontar aqui no indicador? Aqui. Não, no indicador. É o Por baixo. Tem o laser aqui no Tá. Então aqui são embriões. Humano, coelho, vaca. Observem. Fases mais avançadas da gestação.
mais avançados. Alexandre chama a atenção nossa em Missionários da Luz a respeito disso. Todas as vezes que reencarnamos, nós refazemos de uma forma rápida o caminho trilhado desde a origem do espírito. A gente relembra as diferentes fases, né? Porque a gente renasce, o corpo físico renasce, a gente tem que aprender tudo novamente, até chegar no nível que nós estamos, e assim vai. Então olha a similaridade, comprovando também que todos nos originamos da mesma fonte. Não existe diferença. Então, em verdade, além de todos os preconceitos que nós temos, nós trazemos ainda, mas isso por desconhecermos, aquele que chama-se especismo. Então, nos achamos superiores, nos achamos os únicos, nos achamos que os outros animais são um outro mundo, digamos assim, que nos foi colocado aqui por Deus para que nos sirvam. Onde está escrito isso? Eles estão colocados aqui para evoluírem concomitantemente conosco. E que um ajuda o outro a evoluir. Quem tem animais de estimação, cães, gatos, sabe muito bem. Os outros animais também têm comportamento que demonstra essa inteligência, essa interação com a gente. Aqui aquele artigo que eu já falei, né, vou passar rapidamente, que Kardec publicou lá, gravem aí, janeiro de 1866, Revista Espírita, As Mulheres Têm uma Alma. Quem será que escreveu isso? Não há diferenças fundamentais entre o homem e os animais nas suas faculdades mentais. Será que ele entende alguma coisa de biologia, quem escreveu isso? Os animais, como os homens, demonstram sentir prazer, dor, felicidade e sofrimento. Charles Darwin. Mas será que a ciência moderna comprovou isso aí ou mostrou que Darwin estava errado? Comprovou. Está comprovado, comprovadíssimo. A prova está que em 2012, um grupo de cientistas, liderados por Philip Lowe, um jovem neurocientista canadense, se reuniram em Cambridge, na Inglaterra, para anunciar o desenvolvimento de um equipamento maravilhoso, que permite, por exemplo, a Stephen Hawking comunicar-se com o mundo exterior, portador da esclerose lateral amiotrófica. E para chegar nesse aparelho, logicamente, eles estudaram profundamente o sistema nervoso de quem? Notadamente os animais. E chegaram a uma conclusão que eles não esperavam, não fazia parte do projeto de pesquisa, estudar a consciência dos animais. Mas, durante o estudo, perceberam, puxa, os animais têm consciência. E anunciaram isso em julho de 2012. E o Philip Lowe foi entrevistado pela Veja.com, e ele disse assim: sabemos que todos os mamíferos, todos os pássaros e muitas outras criaturas possuem as estruturas nervosas que produzem a consciência. Isso quer dizer que esses animais sofrem. É uma verdade inconveniente. Sempre foi fácil afirmar que animais não têm consciência. Agora, temos um grupo de neurocientistas respeitados que estudam o fenômeno da consciência, o comportamento dos animais, a rede neural, a anatomia e a genética do cérebro. Não é mais possível dizer que não sabíamos. Philip Lowe. Aí está o currículo resumido. Aí o repórter perguntou a ele: qual o impacto disso sobre o seu comportamento? E ele disse: acho que vou virar vegetariano. É impossível não se sensibilizar com essa nova percepção sobre os animais, em especial sobre a sua experiência do sofrimento. E agora, já caminhando para o final, eu vou apresentar rapidamente alguns pensamentos sobre os animais de várias personalidades conhecidas da história da humanidade. E começo com Buda, 5 séculos antes de Cristo, já disse: feliz seria a terra se todos os seres estivessem unidos pelos laços da benevolência
e só se alimentassem de alimentos puros, sem derrame de sangue, os dourados grãos que nascem para todos dariam para alimentar e dar fartura ao mundo. Pitágoras, também antes de Cristo, já sabia que os animais são espíritos. Os animais dividem conosco o privilégio de ter uma alma. Ainda Pitágoras, nunca molhes teu pão no sangue dos animais, nem nas lágrimas de teus semelhantes. Maomé, no Alcorão, uma boa ação feita a um animal é tão meritória quanto uma boa ação feita a um homem. O Papa João Paulo II, os animais possuem alma e devem ser amados por nós. Estão tão próximos de Deus como estão os homens. Leonardo da Vinci, tempo virá em que os seres humanos se contentarão com uma alimentação vegetariana e julgarão a matança de um animal inocente, como hoje se julga o assassínio de um homem. Gandhi, sinto que o progresso espiritual requer em uma determinada etapa que paremos de matar nossos companheiros, os animais, para a satisfação de nossos desejos corpóreos. Ainda ele, o mestre da não violência. Em meu pensamento, a vida de um cordeiro não é menos importante que a vida de um ser humano. Francisco de Assis, não te envergonhes se às vezes animais estejam mais próximos de ti do que pessoas. Eles também são teus irmãos. Gandhi, você precisa ser a mudança que quer ver no mundo. Volto ao início da nossa fala. Estamos em transição planetária. A transição do coração. Sejamos a mudança que nós queremos ver na humanidade. Isso foi dito pelo maior físico que já passou sobre a face do nosso planeta até agora, Albert Einstein. Nada beneficiará tanto a saúde humana e aumentará a chance de sobrevivência da vida na Terra, quanto a evolução para uma dieta vegetariana. A ordem de vida vegetariana, por seus efeitos físicos, aquilo que eu expliquei no início, influenciará o temperamento dos homens de uma tal maneira que melhorará em muito o destino da humanidade. Isso foi comprovado em a literatura, desde Heródoto. Heródoto já afirma isso, que ele observou que as civilizações que se alimentam com menos carne são mais pacíficas. Então nós estamos numa fase importante de transformação, de diminuição desse nível de violência que está no mundo. A mudança de dieta, conforme o grande Albert Einstein diz, poderia nos ajudar nisso. Peter Rosler, poeta austríaco, o animal é como você, um coração que sente. O animal sabe como você a alegria e a dor. O animal é como você e suas aspirações. O animal tem como você o direito à vida. E agora, não sei se vocês conhecem esse senhor chamado Fernando Pessoa, e ele disse assim, escreveu: o homem não sabe mais que os outros animais, sabe menos. Eles sabem o que precisam saber, nós não. Aí, para alguém falar, não, Fernando Pessoa não está certo. Então eu vou provar que está certo. Com uma foto. Vejam. Ali em cima, no primeiro quadro, vocês veem pegadas na areia de tartarugas. No segundo quadro, pegadas na areia de pássaros. No terceiro quadro, pegadas na areia de humanos. Fernando Pessoa está certo ou não? Certíssimo. Quem destrói o planeta? Chimpanzés? O homem. Enquanto houver matadouros, haverá campos de batalha. Leão Tolstói, escritor russo. Se os matadouros tivessem paredes de vidro, todos seriam vegetarianos. Paul McCartney. Não me interessa nenhuma religião cujos princípios não melhoram nem tomam em consideração as condições dos animais. Eu vou contar só um fato. Um irmão nosso espírita de Niterói, ele, conversando por telefone, uns 3 meses atrás, ele falou: Edson, ele gosta de interagir com irmãos nossos de outras religiões, para apresentar o Espiritismo, para conversar, mostrar o Espiritismo, né? E ele encontra sucesso nessa tarefa. E ele procurou uma monja budista
E começou a conversar com ela sobre o espiritismo. Ele falou assim, não, eu conheço alguns conceitos espíritas, mas eu queria saber, eu não quero tocar em religião que não trate da questão dos animais. Então, se você me disser que o espiritismo se preocupa com isso também, eu quero conhecer mais, sim, profundamente o espiritismo. Mais ou menos dentro da mesma linha que o Abraham Lincoln coloca, né? Um pouco mais da visão espírita, porque nós já apresentamos vários pontos essenciais dentro da obra espírita, mas tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo. Essa frase é fundamental. Allan Kardec. Joana de Ângeles. O princípio espiritual adquire experiências, emoções e conhecimento através do trânsito pelos diferentes reinos da natureza. Darugo da Galileia, pelo médium João Berbel. Chegará o dia em que será extinta da terra a matança de animais que são espíritos, irmãos, em estágio inferior ao homem, mas igualmente filhos de Deus, cujas vidas ainda são, lamentavelmente, sacrificadas para alimentar o apetite grosseiro do homem impuro. Cooperemos com no despertar dos homens, nossos irmãos, relativamente ao nosso débito para com a natureza maternal. Auxiliemos o homem a amar a terra, antes de explorá-la no sentido inferior. A valer-se da cooperação dos animais, sim, sem os recursos do extermínio. Aniceto, por André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier. Alexandre, na obra de André Luiz, Missionários da Luz. Nos esquecíamos que a nossa inteligência, tão fértil na descoberta de comunidade e conforto, teria recursos de encontrar novos elementos e meios de incentivar os suprimentos proteicos ao organismo, sem recorrer às indústrias da morte. Alexandre não pisa em ovos, ele fala diretamente. Emmanuel, por Chico Xavier. Estudo atento e carinhosamente o evolucionismo do princípio espiritual através das espécies, sentindo minha vontade para declarar que já nos debatemos no seu acanhado círculo evolutivo. São eles os nossos parentes próximos, apesar da teimosia de quantos persistem em ou não reconhecer. Humberto de Campos, pela psicografia de Chico Xavier. Comece a renovação de seus costumes pelo prato de cada dia. Diminua gradativamente a volúpia de comer carne. Esse hábito é um tormento depois da grande transição. Chico Xavier. Nós, seres humanos, estamos na natureza para auxiliar o progresso dos animais, na mesma proporção que os anjos estão para nos auxiliar. Portanto, quem maltrata um animal é alguém que não aprendeu a amar. E chegando já ao final, aqui acho que a maioria de vocês vai conhecer a Irvênia Prada. Num de seus livros, ela escreve isso, que é uma constatação científica. Eles pensam, raciocinam para resolver seus problemas, sabem montar estratégias de comportamento, o que nos leva a pensar que são seres sencientes. Cai a subjugação, entram a cooperação e entendimento a respeito a tudo e a todos. Portanto, os animais são nossos irmãos. E para encerrar, um slide, um pensamento de um mestre oriental chamado Babajananda, que esse pensamento é fundamental para nós. Não é deixando de comer carnes que o ser se espiritualiza. É se espiritualizando que ele deixa de comer carnes. Não é bom? Portanto, meus queridos irmãos e irmãs, tudo isso que foi colocado são subsídios para a nossa reflexão. Repito o que eu disse no início. Não apressemos qualquer tipo de mudança, mas não deixemos de estudar, de refletir e de nos aprofundarmos nessas questões que nos trazem a verdade consoladora que a nossa doutrina, a maravilhosa doutrina espírita, contém. Tudo aquilo que nós precisamos para a nossa evolução espiritual. Que a paz de Jesus, nosso Mestre, esteja sempre conosco. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, alguma colocação? Tem alguma dúvida? Nós estamos à disposição. Aproveitando uma pergunta que as pessoas sempre fazem, às vezes até fazem algumas piadas, não sei se é piada o termo que vocês usam,
respeito a, por exemplo, você é vegetariano, mas você mata uma planta. Eu até na internet saiu lá no Brasil um pé de alface, foto de um pé de alface escrito assim: esse pé de alface foi sacrificado para alimentar um vegetariano, com a pedra. Né? Então, para essas pessoas a gente responde o seguinte: planta não é espírito. Vocês estão percebendo que eu falei, quando eu disse assim, eu não tenho espírito, eu sou espírito. O animal não tem espírito, ele é espírito. A planta não é espírito. Não é espírito. Ela tem um princípio vital, um ser vivo. Tem um princípio vital, mas não tem um princípio inteligente. Isso também é uma das questões do Livro dos Espíritos, Kardec responde. Então, quanto a isso, que fique bem claro. Bactéria não é espírito. Fungo não é espírito. Protozoário não é espírito. Os vegetais não são espíritos. Todos os animais são espíritos. Agora, tem aquela o mineral. O mineral é energia. Tudo no universo é transformação do fluido cósmico universal, da energia. O mineral tem energia, no estado ainda primitivo. Então, para chegar ao princípio inteligente, o que aconteceu? Uma elaboração da energia, lenta e gradativa, até chegar no princípio inteligente, né? Que é a energia suprema. Então, nós precisamos ter assim, certeza nessas questões. Então, a gente houve muitos equívocos. Há muitos equívocos, muitas dúvidas, que são às vezes colocadas e repetidas vezes colocadas, podem tornar-se uma verdade, entre aspas, né? Então, nós precisamos ter certeza disso. Pois não. Gostava de saber a sua opinião sobre os animais que matam para se alimentar, outros animais. Sim, eles estão no momento evolutivo deles, eles fazem isso por uma questão instintiva, né? Gradativamente, esses animais, à medida que eles vão evoluindo, eles vão deixar. Se nós, seres humanos, estamos ainda nessa fase, porque nós matamos para nos alimentarmos, né? Nós matamos para nos alimentarmos. Ah, mas eu nunca matei um animal. Sim, mas tem alguém que mata por mim. Então, indiretamente, eu estou matando o animal, né? Então, nós ainda estamos nessa fase. Se nós, seres humanos, estamos nessa fase, aqueles que estão nessa fase ainda é natural, faz parte do processo evolutivo. E não que estejamos errados, por isso que eu digo, não nos sintamos culpados por isso não. Porque isso faz parte da cultura da humanidade. Mas da cultura de uma humanidade, de um planeta de provas e expiações. Porque em planetas de regeneração não existe isso, esse tipo de alimentação. Por isso que eu chamo a atenção, nós estamos falando em transição planetária, transição planetária, transição planetária, nós temos que envolver nesse processo de compreensão das verdades que nos envolvem em todos os sentidos, em todos os aspectos. Então, enquanto nós tivermos essa necessidade, e muitos têm a necessidade ainda, é uma questão espiritual que tem que ser respeitada. Sempre. A gente vê muito radicalismo nesse processo. O radicalismo não leva a lugar nenhum. A pedagogia espírita não pressupõe radicalismo. A transformação acontece através do estímulo, né? A autoconstrução, como diz Pestalozzi. O educador, ele deve estimular o educando a autoconstrução. E significa então que o educador e todos nós precisamos respeitar o próximo. Conceder-lhe sim, quando tivermos, subsídios para ajudar. Mas não impor, não criticar. E no que diz respeito a nós, não nos sintamos culpados. Porque é cultural. Agora, é bom que saibamos a realidade. É a questão da reforma íntima. Ela pressupõe autodescobrimento. Conhece-te.
a ti mesmo. Professor, muitas questões se colocam diante desta proposta. Por exemplo, em relação aos mamíferos marinhos, o golfinho e a baleia. Vimos e já sabemos do polvo. E que dizer do golfinho e da baleia? Eles têm uma sensibilidade que os diferencia dos demais animais marinhos. Como nós os podemos catalogar? Sim, o golfinho, eles estão num patamar evolutivo bem alto. O grau de inteligência de um golfinho é impressionante. A interação que ele tem conosco, humanos, é uma coisa impressionante. A sensibilidade que tanto os golfinhos como outros animais têm é impressionante. Eles captam as nossas sensações e nós nem imaginamos. Eles têm é impressionante. Então, a ciência, ela está se aprofundando nisso. E cada dia que passa, novas evidências surgem, científicas, que nos deixam assim, mesmo nós que trabalhamos com isso, a gente fica, nossa, não é possível, coisa fantástica, maravilhosa. Então, quando a gente vê, né, esse extermínio, a caça, esses animais, a caça à baleia, ainda nós estamos em pleno 2016, faz 2000 anos, mais de 2000 anos que Jesus esteve aqui reencarnado entre nós, para nos ensinar a amar. Quando que a gente vai aprender, pelo menos os rudimentos do amor verdadeiro? A gente ouve, o país X caça baleias para fins científicos. Mas que fins científicos? Que fins científicos? O que justifica tirar a vida de um ser para fins científicos? Não é para fins científicos isso. Se me permite, e há coisas que nós sabemos, conhecemos, mas não nos debruçamos ainda sobre a situação em si, e que depois, quando paramos para pensar melhor, é o caso, por exemplo, foi o que me aconteceu comigo, quando eu acordei e fiquei horrorizada de saber que os chineses e os japoneses apanham os tubarões, cortam-lhes as barbatanas para fazer a sua sopa de barbatana de tubarão, e depois deitam o animal vivo ao mar, que acaba por morrer, porque não tem condições de se poder alimentar. Exatamente. E o sofrimento do tubarão deitado ao mar sem barbatanas para se poder sobreviver é horrível. Eu nunca tinha pensado nisto. E isto é impressionante. Julieta, as torturas que a gente observa do homem aos animais são, assim, realmente, o que você falou, impressionantes, inacreditáveis. Inacreditáveis. Por isso que eu digo, se nós estamos pensando que esse planeta vai se transformar em regeneração em poucos anos, é outra grande ilusão. Porque o plano espiritual não concedeu tempo para ninguém. Porque se concedesse, o que o plano espiritual faz é nos dar instrumentos para que evoluamos, mas não há interferência no nosso livre-arbítrio. Duas leis essenciais: livre-arbítrio e causa e efeito. Qualquer coisa que digamos contrariamente a isso, nós estamos querendo revogar essas leis. Então, o tempo, quem determina somos nós. Então, o plano espiritual, ele lança mão de muitos artifícios pedagógicos para que nós aceleremos esse processo de evolução, para que despertemos, para que aprendamos de uma forma mais rápida isso. Mas está nas nossas mãos. Isso tudo esses relatos que você acabou de fazer, Julieta, eles vêm ao encontro de uma conclusão, né? O que mudou desde que Cristo esteve aqui? Ele veio nos ensinar amor. E o que nós fizemos com ele? Prega na cruz. O que esse indivíduo está falando para nós? A gente tem que assumir a responsabilidade. Eu não sei se eu não ajudei a pregar Jesus na cruz. Então não é porque, agora é um pensamento meu. Jesus morreu para nos salvar. Não. Eu digo assim, Jesus viveu na carne para nos ensinar amor.
Pensemos nisso. Mas amor pleno. O amor pleno, amar o próximo como a si mesmo. Quem é meu próximo? Tudo que vive é meu próximo. Tudo que vive é meu próximo. Ah, mas e o planeta Terra? O planeta Terra é vivo. O planeta tem energia. É uma questão filosófica. Que os subsídios contidos na literatura espírita nos levam a concluir isso. O que é a filosofia espírita? O que é a ciência espírita? É muito profundo. Então, por isso que não existe outro caminho para a evolução que não seja a educação. Não existe outro caminho. Não é imposição, é educação. Nós precisamos aprender a conhecer. E até quando? Quando que nós vamos ganhar o diploma de doutores da vida? Quando a gente atingir a divindade. Até lá, nós seremos estudantes das leis naturais do universo. É essa consciência que eu tenho que ter. Quando eu achar que eu sei alguma coisa, eu estagnei, estacionei, parei. Quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que a gente não sabe nada. O universo é extremamente complexo. Isso é um exercício de humildade também. Isso nos estimula a nos aprofundarmos cada vez mais. Por isso que eu digo, não basta sermos espíritas. Precisamos estudar o espiritismo. Eu sempre digo isso lá no Brasil, porque quando eu faço um levantamento de um grupo de estudo, de um curso, quando eu começo um curso, cada um que se apresente, só falar o nome e desde quando você é espírita. Só isso. Ah, eu sou espírita há 20 anos, ou há 2 anos, ou há 30 anos. 90% é proveniente da religião católica. Inclusive eu. Aí o tempo passa e o que a gente observa? Que esses indivíduos só mudaram o endereço. Iam à igreja, como devem ir mesmo, cada um deve frequentar o seu templo religioso, assistiam à missa e tomavam hóstia. Agora estão no centro espírita, assistem a palestra e tomam paz. O que muda? Aí a gente vê uma literatura maravilhosa, complexa, científica, filosófica, baseada nos preceitos morais do Evangelho de Jesus, que tenta integrar esses 3 pilares. Integra esses 3 pilares. E a gente não quer estudar, entender? A gente tem que ter coragem de mergulhar nesse mundo. Em tudo, né? Esse é um dos temas que precisam ser abordados. Faz parte do estudo. E eu tenho dito também lá, não sei aqui, nós precisamos ler Kardec, nós precisamos ler André Luiz, Emmanuel, Leon Denis, Gabriel Delane. No Brasil eu sinto que Gabriel Delane e Leon Denis são pouco lido, pouco estudado. Também. Não. Gabriel Delane nem se fala, Leon Denis nem se fala, mas são obras fantásticas, maravilhosas. Estudo profundo, sempre. Sempre. Não sei se querem fazer mais alguma pergunta? Posso fazer uma? Pode, com certeza. Quer que ela vire o microfone? Não é preciso. Eu só gostava de saber a sua opinião acerca de uma passagem do Evangelho em que Jesus afirma que o importante não é aquilo que entra pela boca, mas é aquilo que sai. Sim. Esse argumento foi muito bom você fazer essa pergunta, porque todo mundo faz essa pergunta, né? Em verdade, esse episódio aconteceu dizendo respeito à questão do lavar as mãos, né? Não é da ingestão do alimento. Então, eu não lembro bem, mas os fariseus diziam a ele a questão do lavar as mãos, né? E eles lavavam as mãos, cumpriam isso com muito rigor. Foi quando ele disse, não é o que entra pela boca que importa, e sim o que sai.
Então, diz respeito aos eventuais micro-organismos que estivessem nas mãos daqueles que comiam sem lavar as mãos. Porque se nós interpretássemos como aquilo que nós ingeríamos, então Jesus quis dizer assim, bom, se você fumar, não tem problema nenhum, você pode beber, não tem problema nenhum, porque o que importa é o que sai e não o que entra pela boca. Se você usar drogas, não tem problema nenhum, porque o que importa é o que sai e não o que entra. Então, a gente precisa interpretar melhor essas colocações, né? Mas ele quis dizer a questão de lavar as mãos para alimentar-se, com relação aos micro-organismos que estão nas mãos não lavadas. De forma alguma Jesus colocaria isso para nós. Porque mesmo ele, a gente imagina, Jesus, mas Jesus comia peixe. Eu, sinceramente, até escrevo isso no livro, não é possível que nós queiramos rebaixar Jesus ao nosso nível. Jesus é um espírito de luz, jamais ele ingeriria o corpo físico de um espírito que ele considera irmão dele, como é nosso irmão também. Então, nós precisamos, assim, isso é uma questão que a gente precisaria estudar, conversar, discutir, mas eu deixo isso para reflexão. Para reflexão. E tem muitos estudiosos das literaturas sagradas que se aprofundam nessa questão, reinterpretam, buscam o que realmente quiseram dizer com isso. As parábolas, elas não podem ser, elas têm que ser interpretadas, não traduzidas ao pé da letra, não interpretadas ao pé da letra. O que é lógico, nós temos que usar a nossa capacidade dedutiva através de um processo que envolva a lógica. Não tem lógica acharmos que Jesus pudesse comer carne. Nós sabemos por alguns trechos de da literatura espírita, que Jesus, ele sofria quando ele via, se ele visse um animal sendo abatido, ele caía em febre. E se ele soubesse que um determinado animal ia ser abatido, ele tentava fazer com que aquele animal fugisse. Ele não pisava no inseto. Então pensemos, Jesus é um espírito que não dá para nós imaginarmos a distância que ele está de nós, evolutiva. Não queiramos atribuir a ele aquilo que nós fazemos. Não é justo. Nós o amamos tanto, ele é a nossa referência. É a nossa referência de amor. O amor de Jesus é amor pleno. É amor pleno. Jesus é um espírito divino. Pleno. Atingir a divindade é a plenitude da evolução moral e intelectual. Pensemos nisso. Nós não podemos, mas o Espiritismo veio exatamente para nos tirar de um processo dogmático que nos mantém, vou conjugar o verbo no presente, nos mantém presos a essa crosta terrestre, a esse ambiente denso energeticamente que vivemos ainda. Então, os ensinamentos dele são muito, muito, muito profundos. E é por isso que nós temos dificuldade de mudar, porque ainda não conseguimos entender Jesus. Essa que é a verdade. A gente se contenta em achar, mas Jesus é como se fosse que estivesse aqui, ó, no mesmo nível nosso. Não, pelo amor de Deus. Não dá para imaginar quantos anos-luz ele está à nossa frente. Pensemos nisso. Pensemos nisso. Inclusive, eu li um artigo, até coloquei no livro também, de uma estudiosa, cientista, que estuda as escrituras sagradas, dizendo que, nós sabemos disso, né? Houve muitos erros de tradução nas escrituras sagradas, muitos erros. Um deles seria isso. Ela diz que não era peixe, ele se referia a uma alga, fishweed, que existia naquela ocasião, existe até hoje, que eles usavam bastante para alimentação naquela época. Bom, não importa. O que importa é que os próprios cientistas estão se aprofundando nessa questão e ajudando a trazer à tona as verdades. Mas eu vou repetir o que eu já disse. Nós,
através dos nossos estudos e do nosso pensamento lógico, nós temos condição de chegar a muitas conclusões. Há muitas conclusões. E uma delas é essa. Não imaginemos que Jesus esteja aqui no nosso nível. Ele não está. Ele vem a nós porque Ele nos ama, mas Ele está no padrão muito distante. Mais alguma dúvida? Está tudo esclarecido. Eu ia pôr, enfim, 2 ou 3 questões, se me permite. Uma delas, que me atormenta um pouco, porque eu sou médica, é qual é a fonte de vitamina B12 que o vegetariano, ou o vega concretamente, o vega tem. O vega precisa suplementar. Não tem opção. Tem mesmo que suplementar. Pelo menos tem que suplementar. Exatamente. Ou seja, toda esta evolução, toda esta transição que todos nós temos de sofrer, o nosso organismo também tem que se modificar. Sim. E deixarmos de precisar de uma fonte que só existe na carne vermelha, que é B12. Portanto, isto é também extremamente importante. A evolução tem que ser espiritual e daqui, se calhar, a milhares de anos, do próprio nosso corpo físico. Por outro lado, né, Luiz, o que eu digo assim, a ciência, ela evoluiu tanto e evolui a cada dia, né, e a nutrição, a ciência, a nutrição, a medicina, permite que nós substituamos, né, no caso a carne, por suplementos. Os atletas são suplementados, todos nós somos suplementados. Eu vou dar um exemplo meu, prático. Eu tenho 60 anos, sou corredor de maratonas, corro 42 quilômetros, e quando eu comecei a correr maratona, coincidentemente, com o momento em que eu parei de comer carne, há 18 anos. Desde então, eu tenho um médico do esporte, uma nutricionista, que eu sempre consulto. Então, já faz anos, 15 anos, que os dois nos orientam. Então eu faço periodicamente os exames que eles mandam, cardiológicos, sangue, tudo. E o que a gente observa? Até ambos chamam a atenção, tanto meu como dela, que os nossos parâmetros sanguíneos estão sempre dentro da normalidade, tudo certinho, tudo perfeito. Mas a nutricionista nos orienta. Então nós não somos veganos, nós somos vegetarianos. Então a gente consome ovos. Consome ovos. Ovos, que é uma proteína, a proteína de maior valor biológico. Sim, e que também tem a B12. E será a fonte necessária. Exato. Sem carne vermelha. Exatamente. Ou os laticínios, mel. Né? Então, e outra coisa que eu coloco no livro, no capítulo 10, essa questão. Eu digo assim, o indivíduo que quer ser vegano por opção, perfeito, cada um tem livre-arbítrio de fazer o que quer. Mas espiritualmente, se nós pensarmos, os animais, eles evoluem mais rapidamente quando estão na nossa presença. É possível produzir laticínios, ovos, mel, sem morte. Né? Isso pode parecer utópico, mas lá no Brasil, até eu sempre digo, nós dois, uma semana antes do Natal de 2014, acho que nós ganhamos o maior presente de Natal da minha vida, da nossa vida. E uma amiga nossa, colega nossa de trabalho, passou uma mensagem para nós, dizendo assim: Edson, eu conheci a esposa do presidente de uma cooperativa de produtores de alimentos biológicos no estado do Paraná, Curitiba, que eles produzem tudo, café, cereais, hortaliças, frutas e leite. E é proibido matar animais. Quando eu li aquilo, eu estava sentado, eu falei, não, será que eu estou vendo? Está certo que eu estou vendo? Deixa eu ler de novo. Uma lágrima correu assim. Aí chamei-a e ela se emocionou da mesma forma. Eu falei, não acredito num negócio desse. Uma cooperativa que tem vários produtores de leite e produzem 30 mil litros de leite por dia. Se um indivíduo, se um
integrante da cooperativa matar um animal, ele está fora do sistema. Aí eu perguntei, aí eu consegui falar com ele, é difícil conversar com ele. Quando eu consegui conversar com ele, ficamos 1 hora no telefone, conversando. Eu falei, mas como que vocês conseguem rastrear? Não, você falou para a gente faz a rastreabilidade. Todos os animais da cooperativa, os cooperados são chipados. Então, se um animal morrer, ele tem que apresentar um atestado de óbito assinado por médico veterinário. E aí entra a tecnologia, Luísa. Mais uma ciência, né? Uma outra pergunta. Você tem um sistema que nasce, teoricamente, 50% de macho e 50% de fêmea. Quem ainda vai dar leite é a fêmea, não é o macho. Mas como vocês fazem com os machos? Não, a gente não faz macho, porque a gente usa sêmen sexado. Hoje é possível fazer inseminação artificial com sêmen sexado. Só nasce fêmea. Mas e as vacas, quando não produzem mais, vão para o pasto de repouso? Morrem, desencarnam. Sabe? Isso. E desencarnam naturalmente. Né? Até no momento ele falou, Edson, a interação que nós temos com os nossos animais é uma coisa muito linda. As nossas vacas para nós são como os cães. E até ele falou, inclusive faz 10 dias, desencarnou, ele não falou desencarnou porque ele não é espírita, mas morreu a Esmeralda, uma vaca muito querida, e ele se emocionou no telefone, pediu desculpa, porque eu me emociono sempre que eu falo nisso. Ele está sentindo muita falta dela. Olha a diferença, Julieta, né? A diferença do tratamento. E produzem 30 mil litros de leite. Eu falei, mas vocês precisam difundir mais isso aí, fazer propaganda disso, ninguém sabe, falei para ele. Eu falei, a gente não quer fazer propaganda porque a gente não dá conta de vender o leite que a gente tem. Porque as pessoas que sabem, que são conscientes, querem comprar. Né? Redes de restaurante não é pessoas, indivíduos. Comerciantes querem comprar, porque agrega valor ao produto também, né? Saber que é um produto biológico e mais, onde não existe morte. Os animais. Não dá amor? Não dá amor? Senhora? Não dá amor? Sim. Isso é amor. Isso é amor. Isso é amor. É amor. Como amor que nós temos pelos nossos cãezinhos, pelos nossos gatinhos. Mas nós precisamos de leite. Precisamos de leite. De nos alimentarmos com leite. Sim, em verdade, não é que nós precisamos. O leite é uma opção da alimentação. Às vezes a gente ouve muitas coisas, que o leite faz mal, o leite faz mal. Bom, eu gostaria de ler um trabalho científico que tivesse uma explicação palpável sobre por que o leite pode fazer mal. O que acontece, que a gente observa muito nos leites que são produzidos hoje dentro de uma estrutura industrial, são os problemas que nós inserimos no leite, que o leite natural não tem. Resíduos de antibióticos, resíduos de hormônios, resíduos de produtos químicos, etc. e que todos os alimentos têm. Os vegetais causam problemas, porque os vegetais são contaminados com agrotóxicos. Então esse é um problema do sistema de produção. Agora, todo excesso faz mal? Todo excesso faz mal. Então, eu gostaria ainda, não me convenci que o leite possa fazer mal. Agora, é essencial, tudo bem. Agora, o que a Luísa disse, é importante que nós tenhamos um produto de origem animal ainda na nossa dieta, facilita muito. Né? Um vegano pode ter uma saúde perfeita desde que bem orientado? Pode. Mas facilita muito se nós, né, ainda utilizarmos de forma comedida. O que acontece é que nós, via de regra, ingerimos excesso, né, de muitas coisas. E esses excessos que nos trazem esses prejuízos à saúde. O que foi explicado é que nós temos uma enzima, que é a lactase, que digere a lactose do leite. Portanto, nós temos essa enzima, quando nascemos, até mais ou menos a idade de 4, 5 anos, para digerirmos a lactose do leite da nossa mãe. Depois essa enzima desaparece do corpo e nós não precisamos mais de leite. Depende, foi como foi ensinado. Não, mas não está errado, mas tem assim, só um ponto. Depende do indivíduo, não é todo mundo. Tem indivíduos que são sensíveis. Eu mesmo sou exemplo, eu sou sensível à lactose. Né? Eu tenho essa sensibilidade. Então quem tem, ou usa, hoje tem, né, à disposição os laticínios sem lactose. Eu uso sem lactose, né, biológico e sem lactose, em quantidades reduzidas.
Pronto. É a opção de cada um. Ninguém vai morrer se não tomar um negócio assim. Então é a opção de cada um. Mas é uma questão genética. Tem indivíduos que têm isso, tem indivíduos que não têm. Mas isso tem muito a ver com, como eu falava há pouco, que o corpo também vai evoluindo. Portanto, o espírito tem muito que evoluir, mas o nosso corpo também vai evoluindo e vai se adaptando ao novo ambiente. E as pessoas que já perderam a sua lactase são pessoas que já não precisam de beber leite. Ou então são intolerantes. Intolerantes porque quando tentam... Ok, mas em relação a isso, há outros mecanismos de adaptação que nós fomos desenvolvendo ao longo dos séculos, dos milénios, senão não estaríamos aqui. Que é o caso do rim, que consegue reter o sal para reter a água, porque em África não havia água quando há milhões de anos aparecemos, e os alimentos e tudo isso, portanto, a genética vai se modificando ao longo do tempo. Mas eu, pegando na sua conversa, passo a expressão, das vacas, e que morrem calmamente no lar, tinha uma outra pergunta, que é outra coisa que a mim também me atormenta, que é a eutanásia do animal doente. O que fazer? Eu tive um cão que morreu de morte natural à nossa frente, porque nunca tive a coragem, mas sempre tive a dúvida se o deixei sofrer demais ou não. Luís, eu já pensei muito sobre isso e li muito sobre isso, inclusive autores espíritas, a própria Irvine Prada. E a conclusão que eu cheguei é a seguinte, e trabalhando, logicamente, dentro de uma faculdade de medicina veterinária e engenharia zootécnica, como eu falei, experiências que nós já tivemos também com animais nossos, cães, que chegaram a um ponto que nós precisamos optar pela eutanásia, mas sempre o que eu digo é assim, que eu oriento. A gente observa duas situações, uma situação em que o tutor do animal, ou dono, o tutor é mais suave. O animal ficou doente, começa a dar trabalho, nossa, eu preciso viajar, eu preciso sair, vai lá, por favor, veterinário, faz a eutanásia, porque esse animal está dando muito trabalho. Isso está errado, isso está totalmente errado. Então a posição que nós adotamos é a seguinte: o animal está doente, está numa fase terminal. Quando o médico veterinário me disser, Edson, esse animal, o quadro dele é irreversível e ele está sofrendo. E não tem volta. E não tem como, né, esse tipo de sofrimento a gente abrandar. Então, na minha opinião, a eutanásia é o melhor caminho, nesse momento. Onde, quem que vai me dar? No caso de uma cachorra que nós tivemos, que teve que ser eutanasiada, estava no hospital veterinário, e nós fomos lá, eles nos chamaram, estava muito mal com uma metástase. E 5 veterinários estavam na sala conosco. E eles perguntaram, qual que é a opção de vocês? Eu falei, é vocês que nos digam. Aí um olhava para o outro, como quem diz assim, quem tem que decidir é você, né? Somos nós. Mas eu falei, mas o que vocês acham? E um olhava para o outro. Os 5 disseram, não tem jeito, eu só estou sofrendo. E nem conhecia mais a gente. Sério. Aí eu falei, não, então nós falamos, eutanasia. Aí você quer levar o corpo vocês querem levar o corpo porque lá onde nós moramos tem um cemitério de animais, né, para sepultar ou para incinerar, ou você quer. Falei, se vocês fizerem um estudo, né, necrópsia desse animal, vai ser importante para o estudo de vocês? Vai ser muito importante, porque a gente quer ver o que aconteceu. Então, o corpo de vocês, com o espírito, não vai estar mais aí. Uns 3 desses veterinários eram espíritas, né? Então eles entenderam, sem dúvida, ele vai desencarnar. E eu falei, daqui uns 3, 4 meses, quem sabe, ele já estará reencarnado. Né? É isso que a gente tem que pensar. Porque ele não entende, é diferente do ser humano. Ele fica ali naquela condição que ele não está entendendo, aquele sofrimento atroz não está contribuindo muito para ele.
Então, é um alívio para ele. E acelera o processo de retorno à carne, para ele começar uma nova jornada de aprendizagem aqui conosco. E outra coisa, Luiz, interessante, que nós já presenciamos casos, de relatos, né, de pessoas dizendo que perceberam, através de similaridade de comportamentos, que elas conseguiram ter de volta o animal reencarnado. Mas são alguns detalhes muito interessantes, assim, muito específicos, né? Muito específicos. Tem um caso de uma ex-vizinha nossa, que ela dizia assim, um cachorrinho, tinha um cachorro pequeno, então ele tinha mania de subir no sofá, enfiar a cabecinha embaixo da almofada e dormir. Tinha um jeitinho todo especial de fazer. Ele desencarnou. Uns 3 meses depois, 4 meses depois, acharam um cachorro, não sei, veio parar na mão dela um cachorro. E ela disse que ela até se emocionou quando ela viu que esse indivíduo fazia a mesma coisa que o outro. A mesma coisa, enfiava a cabecinha embaixo do sofá, da almofada, para dormir. Então isso pode acontecer. Então eu vejo dessa forma. Essa é a minha conclusão hoje. Pode ser que amanhã eu mude, mas hoje eu faço assim. Ok, eu passaria aqui a noite a contar o regresso do cão que eu falei há pouco. Ele está outra vez connosco, de certeza absoluta. Contaria aqui N coisas que ele faz que o outro também fazia. Bom, mas pronto. Se não há mais dúvidas, se não há mais questões, eu queria agradecer a grande lição que nos deu, o facto de ter estado aqui connosco, e agradecer também a todos os presentes por estarem aqui. E uma boa noite a todos. E muito obrigada. Boa noite.